Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, dedicado ao estudo do direito público. No episódio de hoje, daremos prosseguimento à nossa investigação acerca das técnicas de decisão em controle de constitucionalidade, com destaque especial para processo de inconstitucionalização, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, chamado de declaração de lei ainda constitucional, e de acordo com a doutrina conhecido como inconstitucionalidade progressiva. Que técnica de decisão seria esta? Na verdade, ela se amolda a uma situação muito peculiar, e seria a seguinte situação: o tribunal que efetua o controle de constitucionalidade, no instante em que esse exame venha a ser feito, levando em consideração circunstâncias de fato que naquele momento podem ser detectadas, entende que a norma ainda é constitucional. A norma ainda se ajusta ao modelo da Constituição, mas adverte que ela está em trânsito para eventual inconstitucionalidade, a depender se a situação de fato que naquele momento existe será mantida ou será mudada. Em outras palavras, caso a situação de fato que naquele momento exista venha a ser mantida, a norma continuará constitucional. Mas caso a situação de fato que naquele momento exista venha a ser mudada, a norma passará a ser inconstitucional. Daí a crítica que essa terminologia recebe, inconstitucionalidade progressiva, dando a entender que a norma já possui vício agora, já seria inconstitucional, já ostentaria uma invalidade constitucional, e que esse vício aumentaria conforme o tempo passasse, o que é uma ideia falsa, porque vejam, a norma não é inconstitucional, talvez nem seja no futuro inconstitucional, mas está em trânsito para uma eventual inconstitucionalidade. Portanto, a crítica feita em relação à terminologia procede. E ao invés de falarmos inconstitucionalidade progressiva, deveríamos falar progressão para inconstitucionalidade. A norma progride para talvez tornar-se inconstitucional, sem a segurança em podermos afirmar agora que ela passará a ser inconstitucional. Portanto, a situação seria essa. A norma hoje é válida, amanhã poderá ser inconstitucional. Se o que existir hoje for mantido, amanhã continuará constitucional. Mas, se o que existir hoje for mudado, amanhã, isso hoje, que é constitucional, passará a ser amanhã inconstitucional. Em duas ocasiões importantes, o Supremo Tribunal Federal recorreu a essa técnica de decisão, ambas aplicáveis à Defensoria Pública. Uma é alusiva à Lei 1060 de 50, artigo 5º, parágrafo 5º, e anteriormente a esta, a outra atinente ao CPP no artigo 68. Começo com a última, termino com a primeira. Em relação ao CPP, artigo 68, a norma processual penal alude à ação civil ex delicto, ação de reparação de danos decorrentes de ilícitos penais. E lá é prescrito que, caso haja um ilícito penal e a vítima ou o seu sucessor venha a ser hipossuficiente econômico, a ação de reparação de danos que decorrem desse ilícito penal deve ser proposta pelo Ministério Público, sendo certo que o caso é, reitero, de hipossuficiência econômica. Essa norma não se amolda mais ao texto constitucional, até porque em nossa Constituição, no artigo 134, se confere a função de assistência jurídica integral gratuita à Defensoria Pública, que é outra função essencial à Justiça, diversa do Ministério Público. No entanto, o STF levou em consideração a seguinte situação. Na época, 98, não havia defensorias públicas em todos os estados. Em alguns estados ela existia, inclusive, anteriormente à Constituição, exemplo, no Rio de Janeiro. Em outros estados não existia, inclusive posteriormente à Constituição. Por exemplo, na época, o estado de São Paulo. E não poderia o Supremo Tribunal Federal se dirigir de uma forma para um estado e de outra para outro. A decisão deveria ser nacional. Então, o que afirmou o Supremo Tribunal Federal? Levando-se em consideração a situação de fato que no momento existia, a norma ainda é constitucional. Ainda justificava-se a atribuição dada ao Ministério Público. Mas dizia, caso no futuro a situação de fato venha a ser mudada, ela passará a ser inconstitucional. E a situação de fato já foi modificada. Evidentemente, demanda agora uma nova ação direta de inconstitucionalidade, para que se declare, agora sim, a norma inconstitucional. Até porque na época havia um estado de imperfeição, hoje um estado de perfeição, e a situação se aperfeiçoou. Hoje, seguramente, a norma seria inconstitucional. E definitivamente conferiu-se essa atribuição à Defensoria Pública do Estado, já que em todos os estados ela passou a existir. Mas vejam, primeira hipótese na qual a STF recorreu a essa técnica. Posteriormente, houve uma outra situação vinculada à Lei 1060 de 50,
artigo 5º, parágrafo 5º, também alusivo à Defensoria Pública. A norma prescreve a prerrogativa da intimação pessoal, além da prerrogativa do prazo em dobro para profissionais que prestem assistência jurídica. Haverá intimação pessoal dos atos processuais, contando-se-lhe em dobro todos os prazos. E houve uma ação proposta perante o Supremo Tribunal Federal, com a seguinte alegação: a contagem em dobro pode vulnerar a igualdade exigível entre as funções essenciais à Justiça. Lembro-lhes que na vigência do antigo CPC, quando proposta inclusive essa ação, em relação à Fazenda Pública, um prazo era em dobro, outro prazo era em quádruplo, os demais prazos eram simples. Em relação à Defensoria Pública, todos os prazos eram contados em dobro, e até hoje são contados em dobro, além da intimação pessoal. E a questão foi levantada perante o Supremo Tribunal Federal. E mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal recorreu a essa técnica de decisão e afirmou, levando em consideração a situação de fato que hoje existe, não há defensorias públicas em todos os estados, não havia a época na qual a questão veio a ser julgada, e mais, onde ela existir, talvez não tenha mesmo nível de organização administrativa de outras funções essenciais à Justiça, a norma ainda é constitucional. Ainda há justificação razoável para essa prerrogativa. Não é um privilégio, seguramente uma prerrogativa. No dia em que tiverem defensorias públicas em todos os estados, com a mesma organização das demais funções congêneres, passará a ser seguramente inconstitucional. E esse estado ainda não se completou. Tanto o estado ainda é imperfeito, diferentemente do caso anterior, que o novo CPC ainda concede à Defensoria Pública intimação pessoal e prazo em dobro, que reconhece que a situação de fato que já existiu continua a existir. Esperemos que em breve ela venha a ser sanada pela hierarquia altíssima da função essencial à Justiça, que é a Defensoria Pública, da essencialidade dela para o sistema judiciário. Mas fato é que o CPC ainda reconhece que esse Estado ainda se tornou imperfeito e que ainda é merecedor a norma de uma prerrogativa do prazo em dobro e outra prerrogativa da intimação pessoal. Última consideração seria a seguinte: embora essa técnica de decisão trabalhe com a ideia de futuro, com a ideia do porvir, ela não se confunde com a teoria da prognose legislativa. Prognose legislativa é uma teoria de origem alemã, pertence a Klaus Philipp, é uma teoria também pertinente ao controle de constitucionalidade, mas não tem a ver com essa matéria. Prognose legislativa é a técnica segundo a qual, mesmo no controle abstrato, há alguma concretude e algo de concreto, mesmo sendo o controle abstrato. Nem tudo é totalmente abstrato. Há, ainda que em parte, algo de concreto. Mesmo em análises teóricas, vistas, por exemplo, em ações diretas de controle de constitucionalidade principal ou abstrato. E há exemplos no Brasil de aplicação dessa tese, da prognose legislativa. Por exemplo, em ações diretas de controle abstrato principal, é possível a admissão de amicus curiae, como colaborador informal da Corte. Certamente trará ao conhecimento do tribunal aspectos fáticos. Por exemplo, em ações diretas de controle abstrato principal, é possível oitiva de experts na matéria, para dar ao tribunal conhecimento sobre aquele assunto e melhor decidir a questão. Por exemplo, em ações diretas de controle abstrato principal, é possível realização de audiências públicas, na verdade, para debater um caso concreto que a ação pode discutir, sem contar a oitiva do órgão ou da entidade responsável pela elaboração da norma impugnada ou questionada em sede de ação direta de controle abstrato principal. Portanto, essa técnica trabalha com porvir, com futuro, mas não se confunde com a teoria da prognose legislativa, que é a ideia de concretude, mínima que seja, num controle abstrato. E o controle não seria puramente abstrato, porque afere algo de concreto, pelo menos em grau de amicus curiae, oitiva de experts, também audiência pública e, por fim, oitiva do órgão ou entidade responsável pela elaboração da norma legal impugnada ou questionada na ação direta de controle abstrato, não tão abstrato assim pela teoria da prognose legislativa. Voltaremos então em outros episódios para que nós possamos continuar a debater controle de constitucionalidade, especialmente o direito constitucional e, além disso, o direito público, com questões também, se for o caso, pertinentes ao direito administrativo ou, se for a hipótese, também ao direito eleitoral. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima.